Bom dia, boa tarde e boa noite, meus amigos. Aqui quem fala é Beto e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje nós vamos dar início a mais um curso aqui no nosso canal, beleza? Então, para você aí que está entrando na área de TI ou que já tem uma certa experiência e está querendo aprimorar os seus conhecimentos, você veio ao lugar certo. Beleza? Então é isso mesmo que você está vendo na sua tela agora. Nós vamos começar o nosso curso de inglês. Uhul! Obrigado, obrigado. Mas espera aí, Beto, como assim curso de inglês? Não sei se faz muito sentido um curso de inglês. Claro que faz. Primeiro, inglês é o idioma universal, né? Então, basicamente, a gente não vai só falar inglês para trabalhar com TI, mas assim, para toda a sua vida, basicamente. Então, e com certeza isso vai ser um diferencial, não só na tua carreira, mas como na tua vida, como eu acabei de falar. Beleza? Então, sem mais delongas, vou apresentar aqui a ementa do curso, tá? Então, na aula 1 nós vamos falar aqui, né, de uma introdução bem breve, né, de por que é importante falar inglês. Acabei de dar dois exemplos, né? Primeiro que é a língua universal, né? Todos os lugares do mundo você consegue falar inglês e ser mais entendido do que outros idiomas, né? Eu vou dar um exemplo, o próprio português, que é a língua que eu falo e provavelmente você fala. Se eu não me engano, existem 5 ou são 6 países no mundo que falam português, né? Que é Brasil, Portugal, tem mais alguns na África e só, basicamente. E praticamente todos os países do mundo ou falam inglês ou têm relações com o inglês, né? Até se você pegar na Ásia, por exemplo, eles têm muitas coisas em inglês, né? Eu estava assistindo uma palestra esses dias que foi dada em Seul, capital da Coreia do Sul, e a palestra foi em inglês, né? Então, por quê? Porque existiam muitas pessoas de fora, tá? Não só sul-coreanos, e aí a melhor forma que eles encontraram, né, de fazer essa palestra foi em inglês, porque era um idioma que todo mundo conhecia, inclusive sul-coreanos e os convidados aí de outros países, beleza? Então, muito importante, com certeza. Falar, ler e escrever em outro idioma também é um diferencial, né? Muitas pessoas dizem, mas não vale a pena aprender um idioma hoje, porque, porque hoje em dia existe Google Tradutor, porque não sei o que, nada disso, nada disso. O Google Tradutor não veio para acabar com as pessoas bilíngues, trilíngues, enfim, não veio com nada disso. Veio numa ideia de ajudar com que você se torne bilíngue mais rápido, né? E às vezes te dá um apoio ali, uma coisa que você não sabe. Eu vou ser bem sincero para você. Eu já falo inglês relativamente bem, né? Já atingi um certo nível de fluência. Já vou contar um pouquinho mais sobre isso. Mas até hoje eu jogo coisas no Google Tradutor. Inclusive hoje eu estava escutando uma música e tinha uma palavra que eu não conhecia. E assim, eu entendi toda a frase, mas teve uma palavra que eu não entendia. Eu não sabia que frase era aquela, que palavra era aquela. Que eu tive que jogar no Google Tradutor. Então, é uma coisa que assim, não tem como, você não vai saber de tudo. Então você tem que estar em constante aprendizado. É como o nosso aprendizado de tecnologia, tá? Que a gente está sempre em constante aprendizado, tá lá sempre renovando o nosso conhecimento. E o inglês não é exceção, tá? Vai ser exatamente da mesma forma. Quanto mais você praticar, melhor vai ser o teu desempenho e aí menos você vai ter que pesquisar as coisas depois. Mas não significa que você nunca vai pesquisar depois, tá? Como sei que estou aprendendo inglês? É uma coisa que muita gente pergunta, né? É muito simples. Quando você começa a gostar, né? É uma dica que eu sempre dou aí, de que quando você começa a pegar gosto pelo idioma, é que você sabe que você está aprendendo, né? Então, tem uns ditos populares aí que o pessoal fala que quando você sonha que está falando inglês é porque de fato você está aprendendo um idioma. Acho que é um bom caminho, um bom caminho. Eu já sonhei várias vezes falando inglês, então eu acho que e eu gosto muito do idioma, então acho que eu estou no caminho certo aí. E vamos dar algumas dicas aí também para melhorar o aprendizado. Não é simplesmente sentar, ler um monte de texto e isso vai te tornar fluente, não. Existem truques que você pode aplicar no seu dia a dia para melhorar o teu desempenho. Coisinhas simples, coisinhas bobas que você já vai ver no decorrer do curso. Beleza? Então na aula 2 nós vamos dar os nossos primeiros passos. Tá? Então nós vamos identificar os elementos de uma frase. Então aí a gente vai voltar um pouco no português, onde a gente fazia aquela análise gramatical. Tá? Então a gente identificava o sujeito da frase, o pronome, o verbo, e todas aquelas coisas tem no inglês também. Tá? Só que é bem mais simples, pode ficar sossegado.
Eu, particularmente, eu gosto bastante do idioma inglês porque eu classifico ele como muito mais simples, né? Muitas pessoas dizem que inglês é difícil, mas não sei se você sabe, é muito mais fácil nós que falamos português aprendermos a falar inglês do que alguém que fala inglês aprender a falar português. É muito diferente, principalmente o português brasileiro, que ele sofreu uma mistura de muitos outros idiomas e costumes, né? Muito diferente, por exemplo, do português de Portugal, que é um português, vamos dizer assim, mais puro, né? Então, a gente vai voltar nesse ponto aí, mas com foco no inglês, beleza? Nós vamos falar sobre pronomes também, né? Eu, tu, ele, nós, vós. Vamos aplicar esses pronomes em inglês. Vamos falar sobre verbos também, não tem como, né? Você formar uma frase sem um verbo, praticamente, né? Então, toda frase que a gente tem que ter um verbo, porque o verbo ele determina uma ação, tá? Então, a sua frase ela tem que ter uma ação, basicamente. E aí vamos falar também sobre negação, né? Então, você está negando alguma coisa, né? Eu não quero fazer isso, eu não vou a tal lugar. Você não vai fazer isso. Então, a gente vai falar sobre negação também. E sobre predicado, aí é mais só para finalizar também a análise gramatical. Beleza? Nós também vamos classificar os tipos de frases, tá? Então, existem 3 tipos de frase, né? A afirmativa, a interrogativa e a negativa. Nós vamos aprender a como identificar esses tipos de frases, tá? Existem muitas semelhanças com o português. A primeira semelhança é o ponto de interrogação, tá? Então, esse é de praxe. Mas existem algumas diferenças também, e é nelas que a gente vai focar nas nossas aulas, beleza? Aí vamos voltar ao assunto dos pronomes, onde a gente vai descer um pouquinho mais no nível e vamos falar um pouquinho mais no detalhe, né? Então, além desses pronomes que eu falei, né, eu, tu, eles, esses são os pessoais. Mas existem outros tipos de pronomes, né? Como, por exemplo, os possessivos, né? Meu, minha, teu, tua. E a gente também tem que falar deles, né? Não tem como fugir, assim como os reflexivos, tá? Também a gente vai dar uma pincelada, né? Acredito que os pessoais e os possessivos sejam, vamos dizer assim, os mais importantes, mas mesmo assim é bom a gente falar sobre eles, beleza? Verbos também a gente vai falar sobre isso no decorrer desse curso com certeza. E aí, meu caro amigo, você deve estar se perguntando assim, pô, mas verbo é um negócio muito chato, porque eu passei o ensino fundamental e ensino médio inteiro aprendendo sobre verbos regulares, verbos irregulares, verbo to be. Não, calma, eu vou tentar deixar as coisas mais dinâmicas, mais divertidas e, acima de tudo, com muito aprendizado, beleza? Eu coloquei aqui regulares e irregulares só pra gente finalmente entender o que são verbos regulares e irregulares, porque eu tenho certeza absoluta que você mesmo aí que tá me assistindo, você deve ter passado o ensino fundamental, o ensino médio inteiro aprendendo sobre verbos regulares e irregulares. Só que se eu te perguntar hoje o que é um verbo regular e um irregular, eu tenho certeza que você não deve saber. Quer dizer, eu acho que você não sabe, mas enfim. Se você souber, deixa aí nos comentários. E aí nós vamos falar sobre isso, tá bom? Sobre o que são verbos regulares, o que são verbos irregulares, as diferenças entre eles, beleza? Vamos voltar também na negação, tá? Onde a gente vai aprender como construir frases na negativa, né? A gente já tinha aprendido como identificar antes, né? E agora a gente vai aprender a como construir, tá? E a regrinha da terceira pessoa, essa é uma daqueles truques que eu falei, tá? Lá no começo. Aqui já é um dos primeiros truques. Eu vou dar outros truques menores, mas a regra da terceira pessoa é muito importante. Então, tem até uma musiquinha aqui, na época que eu fiz inglês, o professor cantava, que era o he, she, it, as in the verb affirmative. Calma, isso talvez não tenha feito muito sentido agora, mas nessa aula eu vou explicar passo a passo, tá bom? Era uma musiquinha, na verdade, ele tocava até com violão. Mas eu vou passar passo a passo, tá? Explicar direitinho por como se aplica essa regra, tal. A gente vai ver passo a passo para que tenha o melhor aprendizado para você, beleza? Vamos falar um pouco sobre auxiliares também. São verbos, eles tendem a auxiliar verbos, né? Por isso que eles têm esse nome. Então a gente vai falar sobre o que são, como é que usa. Os auxiliares também têm uma regrinha da terceira pessoa, tá? Não é a mesma regra do verbo, tá? Não confunda. É que tem uma regra que também se aplica à terceira pessoa, mas que são regras diferentes, tá? Quando eu tô falando terceira pessoa, eu tô falando de pronomes, tá bom? Aí quando a gente passar na aula de pronomes, aí eu vou explicar o que é primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Fechou? Singular, plural, enfim.
É só para dar um contexto geral aqui do que a gente vai ver durante o curso. Nós vamos falar também sobre tempo, tá? Isso é muito importante, principalmente quando nós falamos de verbo, né? Então, passado, presente e futuro, nós vamos entender como identificar esses tempos numa frase, né? Existem alguns elementos-chave que você pode observar quando você vê uma frase em inglês, para conseguir identificar se ela está no passado, se ela está no presente, se ela está no futuro. E agora, finalmente, você vai entender que os verbos regulares vão fazer total sentido. E quando você perceber isso, você vai falar: nossa, maravilha, wonderful. Aprendi finalmente o que são verbos regulares e irregulares. Beleza? Bom, nós vamos falar também sobre... como eu já falei, né? Nós vamos entender, né, como é que funcionam essas frases, né? Então nós vamos analisar algumas frases no passado, no presente e no futuro, conseguir entender como que elas funcionam. E formular também algumas frases, né? Escrever algumas coisinhas aí só para praticar. Beleza? Nós vamos falar também sobre adjetivos. Então, o que seriam adjetivos? Seriam qualidades, né? Bonito, feio, grande, pequeno. Então nós vamos dar alguns exemplos, né? Vamos dar uma pincelada ali falando sobre comparações, uma coisa bem importante, né? Então, quando você fala de adjetivos, você pode fazer comparações ou não, tá? Mas comparações sempre tem adjetivo. Tipo assim, toda comparação tem um adjetivo por trás, mas nem todo adjetivo tem uma comparação. É mais ou menos assim. Então nós vamos falar também, né, sobre como que funcionam essas comparações. Ele também tem uma regrinha muito interessante, que é a regra da monossílaba, tá? A gente também vai falar sobre isso. E, por último, mas não menos importante, a gente vai ter alguns bônus aqui que eu vou liberar ao final do curso, beleza? Aqui estão frases do dia a dia, né, que a gente utiliza bastante. Então, por exemplo, saudações, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Apresentações, né? Por exemplo, oi, meu nome é Roberto, eu nasci no Brasil, eu tenho 25 anos, por exemplo. Então, frases do dia a dia que você faria, né? E aí, beleza? Como é que você tá? Frases comuns, a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Como eu falei, né? Saudação e apresentação. Então, a gente vai aprender a se apresentar em inglês, tá? Você dizer o seu nome, sua idade, de onde você nasceu, em que cidade você vive, enfim, coisas que você gosta. Eu gosto de passear no parque. Eu gosto de fazer compras no shopping center. Eu gosto de assistir filmes no cinema. Eu não gosto de, sei lá, não sei o que uma pessoa não gostaria. Eu não gosto de comer cachorro quente. Não sei, eu peguei o primeiro exemplo que veio na minha cabeça, mas é um exemplo válido. As palavrinhas mágicas, né? Então, por favor, obrigado. Isso é muito importante, você vai precisar delas, né? As famosas palavrinhas mágicas. Por favor, obrigado, com licença, desculpe. São muito importantes, você vai utilizá-las o tempo todo, até porque, né, nós somos pessoas educadas, né? Nós usamos as palavrinhas mágicas em qualquer idioma, seja português, inglês, espanhol, qualquer idioma, porque isso está associado à sua educação. Fui profundo agora, né? Por último, mas não menos importante, algumas curiosidades. Como eu já falei, a primeira delas, né? O inglês é o idioma mais falado no mundo. Então, já tá aí a primeira curiosidade. Apesar que acho que a maioria das pessoas já sabe disso. Se não me engano, acho que 2/3 do planeta Terra fala inglês, né? Fala inglês que eu digo assim, compreende o inglês, né? Não necessariamente falar fluentemente o inglês. Outra curiosidade é que essa não é tão boa, mas nas últimas pesquisas, menos de 10% da população brasileira fala inglês fluentemente, tá? Ou seja, isso é um pouco preocupante, vamos dizer assim, porque, como eu já disse, é o idioma universal, ou seja, seria interessante com que esse número subisse um pouquinho, né? Talvez aí 40%, 50% da população fosse um número melhor que falasse inglês fluentemente e compreendesse melhor o idioma. Eu sei que não é o nosso idioma oficial, né? O nosso idioma oficial é o português, mas aprender é bom aprender um segundo idioma, tá? Não estou falando que essas pessoas não aprenderam porque não quiseram nem nada do gênero, não estou entrando nesse mérito. Eu estou falando que é bom que a gente aprenda, né? E que hoje existem poucas pessoas no Brasil que falam inglês, principalmente inglês fluentemente, né? Então, vamos tentar fazer a diferença, né? Vamos tentar estudar, se aplicar e é por isso
que eu fiz esse curso, basicamente. É por isso que eu fiz esse canal, para tentar ajudar as pessoas com o conhecimento que eu tenho, seja de tecnologia, de inglês também. Eu vou falar um pouquinho agora também sobre a minha trajetória com o inglês. Mas, bom, era só isso mesmo que eu queria apresentar. Agora falando um pouquinho mais, né, sobre a ideia por trás desse curso. Eu ia falar isso no começo, mas eu achei que seria legal passar em mente primeiro. A ideia desse curso não é ser um curso completo de inglês. Aliás, quem conhece o idioma já viu que eu só arranhei a superfície do que o idioma tem, né? Nós temos muito mais outras coisas, temos modais, muitas outras coisas que dá para se falar, tá? Mas a ideia desse curso não é ser um curso completo, ser um curso do iniciante ao profissional. Não, nada disso. É um curso básico, tá bom? É um curso onde você vai entrar sem saber nada ou sabendo ali o pouquinho que seja e vai adquirir um conhecimento básico ali para você desenrolar talvez o inglês no dia a dia, começar a aplicar o inglês, né, no seu cotidiano, despertar o interesse pelo idioma e buscar conhecimentos mais avançados, né? A minha ideia construindo esse curso é nada mais do que apresentar o inglês para você, te dar essa ideia do que é o inglês, os conceitos mais iniciais dele, né? Ou no próprio inglês, né, a gente chama de beginner, né, que seria o iniciante, né? E entender direitinho como que funcionam ali as bases, né? É muito importante isso, né? Quando você vai construir uma casa, você não começa pelo telhado, você começa pelo alicerce, né? Que seria ali meio que o chão, vamos dizer assim. Aí depois você constrói as colunas, as paredes, depois o teto. Então a ideia desse curso é justamente isso, é ser o alicerce, é ser a base, é ser o início da sua carreira, né, da sua jornada no inglês, beleza? Eu sou prova viva de que o inglês ele impulsiona assim a vida das pessoas, principalmente suas carreiras. Eu sempre tive gosto pelo idioma, mas lá para 2018, se eu não me engano, eu comecei a fazer um curso de inglês, uma escola de idiomas. Fiquei por 2 anos e 6 meses, eu acho, 2 anos e meio. Eu não sei se foram 2 anos, foram 2 anos e meio, agora perdi a conta. Mas foi por aí, foi um pouquinho mais de 2 anos, na verdade. Até que a escola de idiomas fechou, então acabei não dando continuidade. Mas eu continuei estudando em casa, continuei fazendo aqueles hábitos que eu falei que né, a gente vai falar um pouquinho mais no decorrer do curso. E tive a oportunidade de ter muitas coisas que me ajudaram a impulsionar o inglês. Então, teve uma época que eu trabalhava no Itaú, e nessa época existiam algumas reuniões em inglês com pessoas de fora. E eu participava dessas reuniões, tal, no começo só como ouvinte, e ali, nossa, parecia que ia morrer porque não estava entendendo nada. E aí depois foi fluindo. Até que eu comecei a conduzir essas reuniões e comecei a ganhar mais confiança em mim, comecei a desenrolar melhor no idioma. E aquilo me deu tanta confiança, me deixou tão cheio de mim, que quando eu saí de lá, aí eu fui para a Ambev depois. Quando eu fui para a Ambev, fizeram até um teste comigo de inglês e eu fui bem sucedido. Não, eu já tinha feito outros testes de inglês antes, mas eu acho que aquele foi bom, porque foi um teste onde eu estava numa curva muito boa de aprendizado de inglês e eu consegui desenrolar bem também na conversa. E na Ambev tive muitas oportunidades de trabalhar com o idioma, toda a documentação era em inglês, os próprios códigos, né, dos serviços que a gente dava manutenção eram em inglês. E acima de tudo tinham muitas reuniões em inglês, muitas, com muita frequência até. De novo, no começo gelava, né, dava aquele, não tô entendendo nada, tal. Mas depois foi desenrolando. Depois você vai começando a pegar gosto pela coisa, comecei a estudar direitinho, tal. E comecei a conseguir quebrar esse medo, né? Quebrar essa barreira que a gente tem de estranhar um segundo idioma.
E aí comecei a conduzir reuniões também, comecei a ter várias reuniões em inglês, com pessoas de fora, com pessoas de outros países. Então, isso me fortaleceu bastante, no sentido de confiança e de aprendizado, principalmente. Então, a gente tem aquele velho hábito, né, de falar o inglês da forma que a gente acha que tem que ser falado. Mas quando a gente escuta alguém que fala inglês fluentemente falando as palavras, tudo, a gente fala, nossa, mas não era assim que falava essa palavra, né? E aí, com isso que se gera o aprendizado. Então eu tive muitas oportunidades na minha carreira profissional de aprender mais sobre o idioma e colocar em prática no dia a dia. Isso foi muito bom para mim, graças a Deus. Então isso acabou me impulsionando bastante. Hoje em dia ainda uso o inglês, né? Mas não com tanta frequência igual eu usava antigamente. Hoje já se inverteu, hoje já uso muito mais o português do que, do que o inglês. Mas ainda assim tenho muito gosto pelo idioma e com certeza é algo bem presente no meu dia a dia, né? Tudo meu aqui, começar tudo meu eu deixo em inglês. Então o meu computador é em inglês, claro, os slides são em português, mas o resto do meu computador é em inglês. As coisas das videoaulas eu deixo em português. Então, por exemplo, o Draw.io, né, que eu uso para fazer os desenhos, eu deixo em português e tal. Mas o sistema é em inglês. O meu celular é em inglês. A minha televisão, o meu videogame, o meu computador de trabalho, tudo eu tento deixar em inglês para ter familiaridade com o idioma porque eu gosto, né? Então, acho que é uma coisa que está presente no meu dia a dia, embora eu não esteja mais tão presente assim no meu meio de trabalho. Tá? Então, acho que eu queria compartilhar um pouco dessa história e te convidar aí a fazer parte desse curso. De novo, vai ser um curso totalmente iniciante, tá? Um curso bem básico aí para quem quer começar a aprender a falar inglês, tá bom? Eu vou tentar manter uma periodicidade de vídeos melhor. Eu sei que eu não estava lançando vídeos com tanta frequência quanto eu deveria. Eu vou tentar manter essa frequência melhor. E gostaria de pedir sua ajuda aí. Se você tiver alguma sugestão ou alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí que eu vou ler com certeza e te responder assim que eu puder, tá bom? Um grande abraço. Deixa um like aí se você gostou dessa iniciativa e se você está ansioso pelo curso também. Em breve teremos aí as nossas primeiras aulas e vamos falar inglês, beleza? Muito obrigado por você que assistiu até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas aulas, beleza? Muito obrigado e tchau, tchau.